Olá pessoal, tudo na paz, irmão Alex, para dar continuidade aqui na leitura da carta aos Gálatas. É uma carta bastante interessante, vai dar para nós abrir um pouco o nosso entendimento e compreensão com relação à lei, à graça, mas sobre esses assuntos um pouco polêmicos, beleza? Se por acaso você quiser receber os vídeos, manda um oi por 619 91 19 24 21, irmão Alex, ok? Mais uma orientação. Quando essas cartas foram escritas, esses livros, cartas, elas não tinham divisão. Então é importante você ler linear para que você venha compreender o conteúdo num todo, beleza? Nós dividimos por capítulo para que o vídeo ou o áudio não venha ficar muito longo, ok? Então vamos lá. Carta aos Gálatas, nós estamos no capítulo 3. Se por acaso você recebeu esse capítulo e não tem os anteriores, manda aí pro zap aí que eu envio para você, beleza? Vamos lá então. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? O Messias crucificado não tinha sido descrito diante de vossos olhos? Só isto quero saber de vós. Recebeste o Espírito pela prática da lei ou pela fé, mediante a pregação? Sois assim tão insensatos a ponto de, depois de teres começado pelo Espírito, quereres terminar na carne. Foi acaso em vão que sofrestes tanto? Se é que foi em vão. Aquele que vos dá generosamente o Espírito e realiza milagres entre vós, isso pela observância da lei ou pela obediência da fé? Só uma observação aqui, pessoal, interessante. Ele fala aqui sobre aquele que iniciou, né, começou pelo Espírito. Por exemplo, antigamente as pessoas, quem é um pouco mais, tem uma idade um pouco mais avançada, sabe que quando você ia mandar uma carta, você ia até o correio e eles colocavam um selo nessa carta, né? Então aqui o autor está dizendo o seguinte: através da mensagem, né, através da pregação, você crê verdadeiramente, você recebe o Espírito do Eterno, você recebe o selo. É como se fosse uma marca, entendeu? O selo, tem até uma passagem que fala o selo da promessa, né? Então você escuta a pregação, você acredita, você tem fé, acredita naquilo e você recebe o Espírito do Eterno, o selo, né? Então os Gálatas aqui, eles receberam esse Espírito, esse selo, e só que tinha alguns irmãos ali e começou a ensinar que eles tinham que ficar guardando a prática da lei. E é isso que eu estou bem desenvolvendo, beleza? Hoje não é diferente, pessoal. Então, você escuta a mensagem, você crê, você é selado com o Espírito do Eterno, entendeu? Interessante isso aí, né? Vamos continuar então. Verso 6. Como Abraão teve fé no Eterno, isto lhe valeu ser declarado justo. Assim, ficai sabendo do que os que crerem é que são verdadeiros filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que o Eterno justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão. Interessante aqui, pai, que observar que aqui fala assim, e a Escritura está dizendo
num livro que narra a história de Abraão, que é o livro de Gênesis, especificamente. Nessa época, né, que existiam os escritos, eles não eram a Bíblia tudo junto, eles eram livros separadamente. Então, por isso fala, e a Escritura, né? Então, um livro que narra a história e a promessa que foi dada a Abraão. Vamos lá. E a Escritura, prevendo que o Eterno justificaria as nações pela fé, anunciou muito antes a Abraão. Então, interessante, essa promessa de hoje, pessoal, que se cumpriu em Jesus, que nós viemos ser justificados pela fé, ela foi anunciada a Abraão. Olha quantos anos atrás ela foi anunciada. Né? Em ti serão abençoadas todas as nações. Portanto, os que são da fé são abençoados juntamente com o homem da fé, Abraão. De fato, todos os que são da observância da lei estão sob maldição, pois está escrito: maldito quem não praticar permanentemente todas as prescrições do livro da lei. De fato, em Levítico tem essa prescrição. Né? Então, essa prescrição ela foi dada ao povo quando estava saindo do Egito, né? 430 anos antes da promessa que foi dada a Abraão. Então, esse livro dessa lei, ela foi ali para o pessoal andar na linha, vamos dizer assim, né? Que eles estavam saindo de uma cultura totalmente pagã, que era estar saindo do Egito, com vários costumes, várias tradições, e essa lei foi para que viesse educar o povo. Vamos continuar. Além disso, que a lei não justifica ninguém diante do Eterno, e de toda evidência, já que é pela fé que o justo viverá. Interessante, pessoal, que no áudio anterior, no capítulo 2, eu falei do jovem rico, né? Que ele chegou até Yeshua e perguntou o que ele deveria fazer para ser salvo. E aí Yeshua falou assim, guarda os mandamentos. Ele falou que guardava os mandamentos desde a sua infância. E aí Jesus falou para ele, falou assim, então pega ele sabia que tinha muitas propriedades, vende as suas propriedades, doa aos pobres e depois me segue. E aí ele saiu entristecido. Por quê? Porque ele não, vamos dizer, tinha amor ao dinheiro, né? Não queria dar aos pobres, não queria ajudar os pobres. Interessante. Então, antigamente, né, tu vê alguns livros falando sobre ajudar o próximo. Isso vem muitos anos antes. Então vamos lá. Ora, a lei não se baseia na fé, mas aquilo que pratica seus preceitos viverá por eles. Realmente tem isso aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se ele próprio um maldito em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for suspenso no madeiro. Isto sucedeu para que Cristo, Jesus, a bênção de Abraão chegasse às nações, e assim, pela fé, recebemos o Espírito prometido. Então, é mediante a fé. Interessante, pessoal, que eu sou testemunha disso. Há 14 anos atrás, eu ouvi a pregação, né, criei, e aconteceu algo sobrenatural na minha vida. Uma alegria que eu não guardava nada. Então, realmente é mediante a fé, né? A pregação, a mensagem, as boas novas. Né? Boas novas é a mesma coisa que evangelho. Vamos continuar? Irmãos, vou falar em termos humanos. Isso aqui é importante, pessoal. Embora de origem simplesmente humana, um testamento feito em boa e devida forma não pode ser anulado ou modificado. O testamento não pode ser anulado e nem modificado. Ora,
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. A Escritura não diz e as descendências. Aqui está, quando fala a Escritura, está dizendo novamente do livro de Gênesis, que narra a história de Abraão. Como para significar muitas descendências, ele diz, e a tua descendência, né, no singular, designa assim um só descendente, que é o Messias. Olha, isso aqui é forte, hein? Que é Cristo, né? Eis então o que penso. Agora o autor está dizendo o que ele pensa, né? Levando em consideração que o autor dessa carta era uma pessoa que estava familiarizada com a cultura, com a doutrina, com a Torá, com a tradição, com a história do povo de Israel. Então, não é qualquer pessoa que está, né, trazendo uma ideia. Vamos lá. Um testamento ratificado devidamente pelo Eterno não pode ser anulado pela lei que sobreveio 430 anos depois. Olha aí, pessoal. Pois assim a promessa ficaria sem efeito. De fato, se é pela lei que se obtém a herança, então já não é em virtude da promessa. Ora, foi por meio de uma promessa que o Eterno concedeu a graça a Abraão. Olha aqui, pessoal, é interessante a gente entender isso aqui. Então, o Eterno fez uma promessa a Abraão. Essa promessa ela foi feita bem antes, né, da lei. Então, a lei foi para poder estar educando o povo que estava saindo de uma cultura, que passaram muitos anos no Egito. Então, a lei foi para isso. Mas essa promessa, ela vem antiga, né? Muito antes da lei já existia essa promessa. Então, essa promessa se cumpre em Jesus, em Yeshua, né? Então, vamos lá? Então, para que a lei ela foi acrescentada em virtude da transgressão, até que viesse a descendência, ao qual foi feita a promessa. Foi promulgada pelos anjos e entregue por intermédio de um mediador. Quem é o mediador aqui que está falando? Moisés foi o mediador da lei, né? Ora, não existe mediador de um só, mas Deus é um só, o Eterno é um só. Isso aqui, pessoal, também dá para a gente entender o seguinte, que o Eterno ele é único, né? Existe uma doutrina de triunidade, é uma doutrina perigosa, né? Então, o Eterno é um, ele é soberano. Portanto, a lei seria contra as promessas do Eterno? Claro que não. Respondeu aqui próprio. Com efeito, se tivesse sido dada uma lei capaz de comunicar a vida, então a justiça viria realmente pela lei. Mas a Escritura pôs tudo sob o jugo do pecado, a fim de que, pela fé em Cristo, se cumprisse as promessas em favor dos que creem. Interessante, pessoal, que a lei, ela de fato ela mostra o pecado, ela mostra o erro do povo, né? E Jesus veio para nos libertar disso, né? Então, antes que se inaugure o regime da fé, nós éramos guardados como prisioneiros sob o jugo da lei, sob o jugo do pecado, né? Éramos guardados para o regime da fé que estava para ser revelado. Então, assim, a lei foi como um educador nos conduzindo até Cristo, até o Messias, para que fôssemos justificados pela fé. Olha que bacana. Justificados pela fé. Mais uma vez inaugurado o regime da fé, já não estamos na dependência desse educador. Nós não estamos mais na dependência desse educador. Quem é o educador? A lei, né, que mostra a transgressão.
Com efeito, vós todos somos filhos do Eterno pela fé em Cristo. Então nós se tornamos filhos do Eterno pela fé em Cristo. Vós todos que fostes batizados em Cristo, vós revestivos de Cristo. Não há mais não há mais judeus ou grego, para escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós somos um só, em Cristo Jesus. Sendo de Cristo sois, então, descendente de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Interessante, pessoal, terminamos o capítulo 3, muito bacana, tô amando. Eu já li diversas vezes essa passagem, só que tem vezes que você acaba deixando passar algumas coisas, né? Mas está aqui, terminamos o capítulo 3. Espero que você esteja gostando, que o Eterno possa estar te abençoando poderosamente. Um abraço do irmão Alex.